Vamos começar. Nós estamos lendo essa semana Parshat Kedoshim. Normalmente, Parshat Kedoshim, nós lemos ela separado de Chacharimot, somente no ano que tem 13 meses, que nem esse ano, que é o Shana Meuberet, um ano embolístico. Aí nós separamos duas Parshot, que normalmente Parshat Kedoshim, ela é lida nos anos normais, junto com Parshat Achrimot. E quando cai, como esse ano, Parshat Kedoshim separado, normalmente, Parshat Kedoshim nós lemos no início do mês de Iyar, que ele está ligado, ou no Shabbat antecipa Iyar, no Shabbat, ou Rosh Chodesh Iyar, ele cai no meio desse mês, mas normalmente aqui no mês de Iyar cai junto com Parshat Kedoshim. Então temos que ter uma conexão entre essas duas coisas. Mês de Iyar, começa meia-noite mês de Iyar, e Parshat Kedoshim. Então vamos inicialmente analisar o mês de Iyar. O que tem de especial o mês de Iyar? O mês de Iyar, ele vem depois do mês de Nissan e antes do mês de Sivan. O mês de Nissan é um mês que ele é festivo. Nós temos nesse mês a data de Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, isso no mês de Nissan. E o mês de Sivan, nós temos também uma data muito importante, que é Matan Torah, a entrega da Torá sobre o Monte Sinai, que é a festa de Shavuot. E o mês de Iyar, o sanduíche no meio, um mês que, a princípio, não tem nenhuma data especial no mês de Iyar. Temos algumas datas especiais, mas não assim no nível de Nissan e Sivan. Nós temos Pesach Sheni, que vai dia 14 de Iyar. Nós temos Lag BaOmer. Mas nós não temos um dia de Yom Tov no mês de Iyar. Então, é chamado um mês que ele é cotidiano, quer dizer, não tem nada de especial nesse mês de Iyar. Por outro lado, o mês de Iyar, ele é totalmente ligado com uma mitzvah. Todos os dias do mês de Iyar é o único mês do ano que todos os dias eles estão ligados com uma mitzvah. Por quê? Porque todos os dias do mês de Iyar estão inclusos dentro da contagem do Omer. Então, nós contemos uma mitzvah da Torá e contar cada dia do mês de Iyar, faz parte do Sfirat Omer. Então, todos os dias do mês de Iyar são dias especiais. É um mês que não tem uma data especial, mas todos os dias ele é um mês especial. E é interessante que o nome do mês de Iyar tem a ver com esse fato que nós falamos, que apesar que ele é cotidiano, mas todos os dias são especiais. O mês de Iyar, ele se escreve, existe uma discussão na Halachá, como que se escreve o mês de Iyar. Uma ideia fala que o Iyar se escreve com um único Yud, que é Aleph Yud Reish. E outra ideia que se escreve com dois Yud, Aleph Yud Yud Reish. Conforme a ideia que é com um Yud só, assim consta no Shulchan Aruch, que Iyar são as iniciais das palavras Ani Hashem Rofecha. Eu sou Hashem que te cura. Então só tem um Yud. Ani, Aleph e Hashem começa com Yud. Rofecha Reish dá o mês de Iyar. E também, conforme aquela ideia que fala que é dois Yud, é porque Iyar é as iniciais de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Nossos três patriarcas e Rachel representando todas as matriarcas. Então, tem essas duas ideias. Existe na Halachá uma ideia que fala
que no mês de Iyar não se deve escrever um get, de divórcio. A gente sabe que no get a gente escreve a data, escreve muitos detalhes, e se um get tiver alguma coisa escrito errado, ele é inválido. Então, como tem discussão, se escreve Iyar com um Yud ou com dois Yud, então se deve evitar fazer um get no mês de Iyar, para não entrar nessa polêmica. Na prática, do jeito que tem fila para fazer get, se a gente ficar um mês inteiro sem fazer o get, a gente está perdido. Então, na prática, em Israel, por exemplo, todo dia eles fazem 10, 15 get em cada Beit Din. Então, como vai deixar o mês inteiro sem fazer get? Então, na prática, se faz o get e se escreve Iyar com dois Yud. Por quê? Porque o principal assunto de Iyar são as iniciais de Abraham, Yitzhak, Yaakov e Rachel. Por isso se escreve com dois Yud. Qual é a conexão? Qual é a conexão de Iyar com Abraham, Yitzhak, Yaakov e Rachel? E qual é a conexão de Iyar com Ani Hashem Lefecha? Eu sou Hashem que te cura. Então vamos começar com a primeira ideia. Como nós falamos, o mês de Iyar, cada dia dele é uma mitzvah. Só em cada dia, normalmente nós temos cada dia da nossa vida a gente cumpre uma mitzvah. O homem coloca tulim todo dia. A mulher, ela reza todo dia, igual, enfim, tem outras mitzvot que nós fazemos todo dia. Tira halá, come kasher, coloca mezuzá. Todo dia tem uma mitzvah. Mas a novidade do mês de Iyar não é que todo dia tem uma mitzvah, isso é normal. Mas todo dia é uma mitzvah. Nós devemos contar cada dia. É uma mitzvah contar cada dia. Quer dizer, o mês de Iyar, apesar de ser um mês normal, mas ele é totalmente dedicado para a mitzvah de Sfirat Omer. 100% incluso dentro dessa mitzvah de Sfirat Omer. Assim é o mês de Iyar. Da mesma forma, acontecia isso com os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Os sábios falam no Talmud que Ha'avot hen Merkavah, que os nossos patriarcas, eles eram como se fosse uma carruagem de Deus. Eles faziam exatamente aquilo que Deus queria. Eles não faziam nada que era contra a vontade de Deus, mesmo involuntariamente. Eles não faziam, eles só faziam o que é a vontade de Deus. Esses são os nossos patriarcas. E a prova para isso, nós encontramos com relação a Akedat Yitzhak, a oferenda de Yitzhak, que Deus falou para Abraham: pegue seu filho querido Yitzhak, leve ele sobre o altar, lá você vai elevá-lo como uma oferenda sobre uma das montanhas, Asher Omar Elech. Deus não falou para Abraham matar o seu filho, sacrificar, ele só falou para elevar ele sobre o altar, colocar ele sobre o altar, mas não falou para ele abater o seu filho. E Abraham, ele está escrito que ele foi até o lugar que Hashem ordenou, ele montou o altar, amarrou Yitzhak em cima do altar, e de repente está escrito, Vaishlach Abraham et yado, ele mandou a sua mão, Vaikach et ha'ma'achelet, ele pegou a faca, lishchot et beno, para bater seu filho. A linguagem que o Pasuk usa é Vaishlach Abraham et yado, ele mandou a sua mão. O que quer dizer? A gente não usa essa linguagem, mandou a sua mão. Vaikach et ha'ma'achelet, ele pegou. O que precisa dizer que ele mandou a sua mão? Os nossos sábios explicam que no momento que ele ia pegar a faca, a mão não estava querendo ir. A mão não estava querendo ir. Por quê? Porque Deus ordenou ele colocar sobre o altar, mas não mandou ele sacrificar. Então não era essa a vontade de Deus. E como todos os órgãos de Abraão faziam apenas a vontade de Deus, então a mão não quis ir. Então ele teve que fazer um esforço sobrenatural. Vai shlach et yado, mandar a sua mão para pegar a faca, porque a mão não estava querendo ir. Que aí finalmente ele conseguiu pegar a faca. Por quê? Porque isso era contra a vontade de Deus, então é contra a natureza do corpo dele. Então daqui nós aprendemos que a avó dos patriarcas, eles eram totalmente dedicados a Deus, igual uma carruagem. Uma carruagem não tem vontade própria. É o condutor que leva ela para a direita, para a esquerda. É como se fosse um carro. Quem dirige o carro
é que manda, às vezes o carro anda sem, faz coisa sem te mandar. Isso acontece comigo de vez em quando, mas o normal é que o carro ele faz a vontade do condutor. Ele tem que virar à direita, virar à esquerda, virar à esquerda. Então, realmente, isso quer dizer. E assim eram os nossos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacob, eles eram totalmente dedicados a Deus, como se fosse uma merkavá, uma carruagem que é totalmente unificada com Deus. E por isso, então, quando nós queremos dar um nome do mês, que todo ele é englobado numa mitzvah, que é o mês de Av, então o nome que foi escolhido foi colocar o nome dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, e também as matriarcas estavam nesse sentido, e a principal das matriarcas era Rachel, que dela veio todo o povo de Israel. Leá também reconhecia que ela só casou com Jacob por causa de Rachel, e ela que, quer dizer, os 12 filhos de Jacob é pelo mérito de Rachel. Então, por isso, ela é a quarta, representa todas as matriarcas, e ela é a quarta roda dessa carruagem divina. Isso que, então, ficou o mês de Iyar. Então, essa é a explicação. Então, apesar que o mês de Iyar não tem uma data especial, mas todo dia do mês de Iyar é comparado com os nossos patriarcas, porque todos os dias do mês de Iyar eles são englobados nessa mitzvah de Sfirat HaOmer. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, portanto. O que tem a ver o mês de Iyar com o Pasuk Ani Hashem Rofecha? Eu sou Hashem que te cura. Nós sabemos que a contagem do Homer são 49 dias. Por que 49 dias? Porque que existem, quando o povo de Israel estava no Egito, nós já falamos isso semana passada, outra semana, eles se encontravam mergulhados em 49 níveis de impureza. E o máximo que a pessoa pode cair é 50. Mas se ele chegasse ao número 50, eles não iam mais sair do Egito. Já ia acabar. Então, para sair do Egito, eles tinham que chegar pelo menos a estaca zero, sair desses 49 níveis de impureza. E para isso foi dado para eles duas mitzvot, a mitzvah do Brit Milá e a mitzvah do Korban Pesach. Quando chegou essas duas mitzvot, o sangue de Pesach e o sangue da Milá neutralizaram esses 49 níveis de impureza. Eles chegaram a estaca zero. Mas para receber a Torá, não bastava chegar na estaca zero. Como você vai receber a Torá na estaca zero? Precisavam galgar mais 50 níveis, que a Torá está no 50º nível, para poder receber a Torá. Mas o ser humano sozinho não consegue chegar a 50. Então foi dado para o povo de Israel a mitzvah da contagem do Homer para chegar até o nível 49. Então isso que nós fazemos 49 semanas, nós contamos os dias de Sfirat Homer. 49 dias que nós contamos para chegar no dia de Shavuot. O número 50, nós não conseguimos contar, que está acima da nossa força. Mas ele vem automaticamente quando chega a data de Shavuot. E aí realmente está escrito Tisperu Hamishim Yom. Vocês vão contar 50 dias. O número 50 ele é automático, ele vem automaticamente. Então, o máximo que um ser humano consegue chegar é um nível 49. É conhecido que em hebraico a palavra cholé quer dizer doente, é o valor numérico de 49. Cholé, het, vav, 8 mais 6, mais 30, mais 5 dá 49. Por quê? Porque os 49 níveis da contagem do Homer leva a pessoa a ficar doente. Por que leva a pessoa a ficar doente? Então, é um tipo de doença diferente, que nós não temos aqui médico para isso, nem hospital e nem exame de sangue para isso. É uma doença diferente. Qual é o tipo da doença? Nós falamos, em toda sexta-feira, na entrada do Shabat, nós cantamos um poema, Yedit Nefesh. Yedit Nefesh. E lá no Yedit Nefesh, nós falamos uma frase, nós falamos Deus Hadur, quando Deus é belo, naé, bonito. Nafshi cholat ahavatech. Minha alma está doente por amor a ti.
Anakelna, nós pedimos Deus, por favor, refanala, cure a minha alma. Bearot lanoam zivecha, quando você vai mostrar a beleza, o seu raio do seu raio. Titrazek, aí a minha alma vai ficar forte. Vetitrapé, e ela vai se curar. Veitala simchat olam, ela vai ter uma alegria para sempre. O que quer dizer isso, esse poema? A nossa alma está doente por Deus. É interessante que alguém, uma vez, uma criança passou na frente do Rebbe nos dólares. Ela falou para ele em inglês, Lubavitch Rebbe, I'm crazy for you, eu sou louco por você. O Rebbe deu um sorriso e falou, I'm crazy for you also, também sou louco doente por você. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa chega a um amor tão intenso, uma vontade de se ligar com alguém, que a saudade mata, fica doente. Estou doente de tantas saudades. A mesma coisa nós falamos para Deus. Deus é tão belo, tão bonito, tão elevado, que minha alma fica doente por Deus. Minha alma fica doente por Deus. Ela quer se conectar com Deus e não consegue. Então nós pedimos, Deus, cure a minha alma. Como Beharot lá, quando você vai revelar para ela a beleza do teu raio. Aí ela vai se curar. Porque eu não consigo chegar lá, mas Deus consegue se revelar para mim, aí você vai me curar. Titrazek, aí ela vai fortificar, vai se curar. Mas não dá para entender. Se a pessoa quer se ligar com Deus, é fácil. Tem vários caminhos. Estuda a Torá, cumpre as mitzvot, não precisa ficar doente para isso. É só fazer como está escrito. Como falou o profeta, Oi, kol sameh, lechul hamayim. Oi, todo aquele que está com sede, vai para a água. Então pergunta ao Rebbe qual a novidade de dizer isso aqui, quem está com sede vai para a água. Ele sabe que quem está com sede vai para a água. Ele está dizendo o seguinte, uma pessoa que se diz que ele está sedente por Deus, então vai estudar a Torá. Água quer dizer Torá. Que precisa ficar sedento? Lechul hamayim, vai para a água. O que quer dizer isso? Enquanto a pessoa tem como se elevar, ele tem que se elevar. Ele tem que galgar 49 níveis. Ele já chegou a galgar 48, precisa ficar com doente de amor a Deus. Sobe para o nível 49. Ele tem ainda muito o que fazer. Mas no momento que a pessoa chegou ao nível 49, e ele está almejando chegar ao número 50, isso não está na força do ser humano. Isso o homem não consegue. Então, por isso, 49 é o valor numérico da palavra cholé, doente. É uma pessoa que já chegou ao máximo que ele pode chegar e não consegue chegar ao 50º nível, então ele está doente. Então, qual é a cura dele? Ani Hashem Rofecha, o mês de Ar, que é o mês de Sfirat Omer, fala, eu sou Hashem que vou te curar, revelação divina que ele traz para nós no dia de Shavuot, que depois é resultado do nosso trabalho. Ani Hashem Rofecha, isso traz a cura para essa doença. Deus, nós não conseguimos chegar lá, mas Deus, ele consegue se revelar. E esse é o assunto de Sfirat Omer. Por um lado, ele é um dia normal, são dias cotidianos, dias não tem nenhum Yom Tov, esse mês de ano. Mas ele é um nível tão elevado que ele é tão dedicado a Deus, igual nossos patriarcas Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, e ele consegue levar a pessoa ao nível mais elevado possível de Ani Hashem Rofecha, que é a cura que ele vai trazer pela vontade dele de querer se conectar com Deus. Então isso significa Sfirat Omer. Então, Sfirat Omer, em outras palavras, leva um mês normal às alturas. Por mais que é um dia a dia, é nas alturas. O que isso vem nos ensinar? Em outras religiões, sem querer comparar, existem momentos que são dedicados ao culto da religião deles. O dia que eles vão para a Missa Meshuna, quer dizer, para Missa Meshuna quer dizer uma morte estranha. A gente usa isso aqui para o dia que eles têm as comemorações deles, os feriados religiosos. Então isso aqui, nesses dias, nesses dias eles têm, mas o cotidiano, dia a dia deles, não tem nada a ver com Deus. Então, Deus, eu já dou para vocês esses dias e me deixa em paz o resto.
Para um Yehudi não existe isso aqui. Qualquer dia é um dia sagrado. Qualquer dia ele pode chegar às alturas, chegar ao nível de Abraham, Yitzhak, Jacob, Rachel. Chegar ao nível de Ani Hashem Lefecha. Chegar ao nível da cura das maiores elevações. Porque para um Yehudi não existe dias laicos. Não existe profano. Tudo é sagrado. O Yehudi, ele é sagrado. Uma vez alguém escreveu uma carta para o Rebbe e falou, escreveu na carta, Rebbe, Ani Chiloni. Eu sou não religioso, Chiloni. Então o Rebbe falou, você está me dizendo, escrevendo numa carta, algo impossível. Que Deus, que o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, ele passou a ser Am Kadosh, um povo sagrado. Não tem como ser Hiloni. Hiloni quer dizer alguém que é profano. Não tem como. Então, o Yehudi falou, olha, Deus, eu sou Hiloni. É igual um homem falou, eu sou uma mulher. Uma mulher falou que eu sou homem. Não tem uma coisa, não combina. Um Yehudi é Kadosh, é sagrado. Não existe Hiloni. Então, a mesma coisa, isso vem nos ensinar o mês de Iyar, que não existe um dia normal no nosso calendário. Por mais que é um mês que não tem nenhuma festa, cada dia é sagrado, cada dia é dedicado a Abraham, Yitzhak, Jacob, Rachel, todo dia para nós. E isso tem a ver com a Parashá da semana, que nós falamos que normalmente no ano como esse, de 13 meses, Parashat Kedoshim, nós lemos no início do mês de Iyar. Então, existe uma conexão da nossa Parashá com esse conceito que nós falamos no mês de Iyar. A nossa Parashá se chama Kedoshim, sagrados. Que o primeiro passuco fala que uma ordem divina, que Hashem falou para o povo de Israel, Kedoshim tiyu, sejam sagrados, por quê? Que Kadosh Ani Hashem, porque eu, Hashem, sou sagrado. Hashem falou, vocês sejam sagrados, que Kadosh Ani Hashem. Então, aqui a nossa Parashá inteira, ela recebe o nome de Kedoshim, que ela quer dizer sagrados. Por quê? Porque a nossa Parashá inteira mostra para nós qual é o caminho de você ser Kedoshim, de você ser sagrados. Então, vamos olhar as mitzvot da nossa Parashá e ver qual é o caminho para a pessoa ser sagrada. Então, nós temos lá não roubar, não tignovo, não mentir, não jurar o nome de Deus, não enganar o outro em pesos e medidas, não falar mal de outra pessoa, não falar maledicência, não julgar outro com julgamento errado. Tudo são leis que estão ligadas com assuntos mundanos, cotidianos. Não pode roubar, não enganar o outro no negócio, não deixar de pagar o salário em dia. Todas são as mitzvot que falam entre relacionamentos entre o ser humano e o próximo. E principalmente a regra geral que nós temos na nossa Parashá, vai amar o próximo como a si mesmo, que na verdade tudo é consequência dessa mitzvah. Lotikom, não pode se vingar. Lotitor, não pode manter, não pode guardar rancor, e assim por diante. Várias mitzvot da Torá, da nossa Parashá, fala do relacionamento entre o ser humano e o próximo. E a Parashá se chama Kedoshim, sagrados. Vocês vão ser sagrados. Não dá para entender. No momento que a porção se chama sagrados, deveria falar sobre mitzvot, que faz a gente sagrado. Estuda a Torá, reza para Deus, fala o Shema, fica sagrado, se leva fisicamente, ama a Deus, teme a Deus. O que ele fala para nós, mitzvot, que estão ligadas com o dia a dia, com o cotidiano, relacionamento entre o homem, o ser e o próximo, que são mitzvot que estão ligadas com a nossa vida cotidiana, com nossos atos corporais. Até um goi, ele cumpre essas mitzvot. O goi também não rouba nos seus negócios, um goi normal. Principalmente aquele que cuida da sua mitzvot menor. Ele também não engana. A ética e moral não permite que ele vai enganar o outro, que ele vai roubar o outro, que ele vai matar o outro, que ele vai jurar em vão. Porque até eles entendem que isso aqui é algo importante. Então, o que isso faz um Yehudi, Kadosh, sagrado, Kedoshim Tiyu? Você vai ser sagrado. Interessante, qual é a primeira mitzvah que nós temos para Parashat Kedoshim?
Ish imo ve'aviv tirau. Que a pessoa tem que temer a sua mãe e seu pai. Essa é a primeira mitzvah. Temer a sua mãe e seu pai. O que isso aqui tem a ver com Kedoshim? Qualquer? O não-judeu também entende que tem que respeitar o pai e a mãe. Então, qual a diferença? Por que isso aqui faz para nós Kedoshim? Mas a explicação é como nós falamos antes. O que quer dizer Kedoshim, sagrados? Quando nós falamos sagrado, a tradução da palavra sagrado é destacado, diferente. Você é mais sagrado que o outro, destacado. Em assuntos celestiais, não existe, não podemos dizer para um judeu que ele é destacado, porque não tem comparação com o Goi. O Goi não está totalmente em outro extremo em assuntos celestiais. O Goi não tem reza, não tem estudo da Torá, não tem essas mitzvot, não tem como colocar tefilim, não tem. Sobre isso, não pode falar, olha, você vai ser sagrado, que você vai cumprir essas mitzvot. Sagrado quer dizer que você vai ser destacado de um não-judeu, mas você não está destacado. Isso aqui você é totalmente distante, disparado, não entende? Não é separado. Destacado quer dizer quando os dois estão mais ou menos no mesmo nível, e nós destacamos, você faz melhor que o outro. Aonde nós encontramos a santidade do Yehudi é que mesmo em assuntos mundanos, ele consegue trazer santidade. E isso que é a santidade Kedoshim Tiyu, como? Não enganando o próximo, não roubando o próximo, não jurando em falso. São coisas que estão ligadas com o mundo, assuntos mundanos, físicos, materiais, está ligado com leis monetárias, financeiras, coisas do dia a dia. Ali que nós encontramos a santidade do Yehudi. A santidade do Yehudi está no cotidiano, igual o mês de Ar, que é um mês normal, e lá todo ele é dedicado para Deus, que justamente é onde que está a santidade do Yehudi, quando ele consegue transformar o dia a dia, o cotidiano, o mundo material, os assuntos financeiros em santidade. Aqui se encontra a santidade. Kedoshim Tiyu. E o primeiro teste dessa santidade é que o que diz respeito ao temor do pai e a mãe. Ish imo ve'aviv tirau. Um goi também entende que tem que respeitar o pai e a mãe, que afinal de contas eles criaram eles têm também que ter respeito, mas tem certos limites. Que afinal de contas a criança nasce no mundo de tecnologia, e ele sabe muito mais que o pai dele. Ele sabe coisas que o pai dele nem imagina saber. Então, o pai dele é atrasado, é um retardado, vivia nas épocas antigas. Não sabe o que acontece hoje em dia. A nova geração sempre se considera mais inteligente que a velha geração. Então, para eles também sabem que tem que amar, honrar o pai e mãe, mas eles fazem isso por uma obrigação, que na verdade eles sabem que os pais, os avós, eles são dementes, nem se fala, não tem nem comparação. Então, a honra que eles dão para o pai e para a mãe, porque eu vou receber uma balinha lá, de quem vai me dar o pirulito? O Zaida, ele é que vai dar. Então, por isso, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Quando eu preciso de algum dinheiro emprestado, quem vai dar? Meu pai vai dar o dinheiro emprestado. Então, realmente, a honra que se tem pelo pai e a mãe é uma coisa, sabe o que é? Eu estou fazendo para eles um favor, porque, na verdade, eles que têm que me honrar. Que eu sou o tal. Esse é o pensamento mundano. Assim que funciona. Uma vez alguém chegou para um rabino e ele viu que os filhos, eles têm uma educação tão forte pelos pais que nós não vemos isso aqui aí fora. Existe um conflito de gerações, então eles perguntaram, Rabino, como você consegue educar seus filhos de tal forma que eles se honram tanto assim? E para a gente não consegue. O Rabino falou, eu vou te explicar a diferença. Vocês falam que o homem vem do macaco. Então, quanto mais próximo as gerações são para trás, mais próximos do macaco. Então, vocês são mais macaco do que eles. Então, eles tratam vocês como um macaco, que já está melhorando, mas não está, eles já são. Nós falamos que o homem foi criado com as mãos de Deus.
Então, quanto mais nós estamos prestes às gerações, mas estamos mais próximos de Deus, então eles sabem honrar a gente. Essa é a diferença, a maneira de enxergar. Aonde nós encontramos a santidade do povo de Israel? Quando Ishimov Aviv Tirau, quando o homem não está falando sobre que a Davicha veimecha, honra teu pai e tua mãe. Isso está escrito nos 10 mandamentos lá atrás. A nossa palavra está escrito Ishimov Aviv Tirau, vocês vão temer o seu pai e sua mãe. São duas coisas separadas. Existe o temor aos pais, existe a honra dos pais. Honrar os pais é dar para ele um copo d'água, ajudar ele que ele precisa, pagar a mensalidade do seguro-saúde. Isso quer dizer, nós estamos honrando os pais. Tirar quer dizer, você não vai sentar no lugar dele. Você não vai chegar e chamar teu pai pelo nome, vai chamar papai, mamãe. E se alguém tem o mesmo nome, você vai mudar de nome para não ter que chamar o nome do seu pai. Você vai tomar muito cuidado que quando o pai está falando, não interromper a sua fala. Isso quer dizer tirar. Isso não existe entre outras nações. Isso aqui é uma coisa que isso é loucura. Pelo contrário, as pessoas ensinam as gerações de liberdade, vai sentar no lugar do pai. Não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema. Na minha casa pode chamar os pais pelo nome. Na minha casa pode. Você está estragando os teus filhos. Se na tua casa pode. Você está acabando com essa mitzvah de Ishimov Aviv Tirau. Você tem que saber que tem que ter um respeito muito grande, que isso faz parte da Torá. Por quê? Porque a Torá nos diz que existem para o ser humano shloshá shutafim, 3 sócios. O pai, ele que dá para os filhos todas as partes vermelhas do globo vermelho, desculpe, toda a parte branca, ossos, etc. A mãe dá a parte vermelha, que é o sangue, a carne, etc. Assim fala para nós o Talmud. E de Deus vem a Neshama, vem a alma. Quer dizer, são 3 sócios. Da mesma forma que eu tenho que temer e honrar a Deus, tenho que temer e honrar os pais. Então, no judaísmo, o amor e o temor aos pais não é algo que depende da minha boa vontade, depende da minha lógica, da ética e moral. Isso é divino. E isso quer dizer que vocês têm nas coisas mundanas, o Yehudi coloca a santidade. Aí que se vê a santidade do Yehudi. Kedoshim Tiu, aonde? Ishimov Aviv Tirau, quando ele vai temer seu pai e sua mãe. Ele não vai honrar seu pai e sua mãe porque realmente é algo que não, é contra a ética, contra a moral fazer isso aqui. Ele vai fazer porque ele é um sócio de Deus na minha criação, ele está no nível de Deus para mim. E assim também eu não vou roubar, eu não vou enganar, etc., porque isso aqui para mim, isso é tudo divino, isso é uma ordem divina, não é porque eu entendo que assim, pela minha lógica, que assim tem que ser. E isso quer dizer Kedoshim Tiu. Quando vocês vão ser sagrados, no seu dia a dia, no seu cotidiano, Kedoshim Tiu. E por isso tem a ligação com o mês de Ar, que todos os dias do mês de Ar, apesar de ser dias cotidianos, dias normais, esses dias nós temos uma mitzvah especial. É como se fosse Abraham, Isaac, Jacob, Rachel, totalmente dedicado para Deus. E é essa lição que nós aprendemos na nossa Parashá, mês de Ar, que um Yehudi, ele se dedica para assuntos materiais, totalmente diferente do que outros povos. E aí se encontra Kedushá, aí se encontra a santidade, aí se encontra a elevação do povo de Israel. O Rebbe falou uma vez que tinha um povo muito culto na geração passada, que eles eram o número 1 em leis de proteção ao animal. Tinham leis rigorosíssimas para proteger um cachorro, um animal, etc. Tão modernos que eram naquela geração passada. E esse mesmo povo não achou errado matar 6 milhões de judeus. Mesmo povo. Como pode ser? Que quando a pessoa se comporta no mundo conforme o seu intelecto, o intelecto dele pode levar ele a fazer barbaridades. Em nome do intelecto, em nome da lógica, em nome da modernidade. Podem levar eles a fazer barbaridades que eles não conseguem enxergar. Como pode ser que um cachorro tem que cuidar dessa forma? Como pode ser uma coisa como essa? Então, isso é realmente, quando o mundo material não tem santidade, então, por enquanto, ele pode ser comportado, pode ser usado da maneira correta, mas pode ser levado a um extremo totalmente negativo. Nós devemos saber aonde que dá Kedoshim Tius, onde tem o sagrado,
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso simboliza o mês de Ar. E assim, e isso que vai revelar para nós Mashiach. Mashiach, ele vai revelar para nós que não que Deus vai se revelar e vai, de repente, aparecer tudo milagroso e aí você vai chegar a Mashiach. Não. Está escrito que Mashiach, o que vai acontecer? Verau kol basar yardav ki pi Hashem diber. Nossos olhos carnais vão enxergar a boca de Deus falando. A revelação do Mashiach quer dizer que no mundo físico, material, os olhos carnais, vai ter a revelação da divindade. Isso quer dizer Mashiach. Está escrito que não existe diferença entre a época atual e a época de Mashiach, somente que na época de Mashiach nós não vamos estar debaixo de outros povos, mas Olam que minhagon noheg. O mundo vai continuar a agir, continuar a sua sequência a viver igual que ele vive hoje em dia, tudo dentro das leis da natureza. E dentro das leis da natureza nós vamos encontrar a divindade. Que esse é o objetivo da criação, que Deus desejou fazer o mundo que ele possa até dirá betartonim, que nos mundos inferiores, nos mundos materiais, lá pode ter a moradia de Deus. Deus vai conseguir habitar esse mundo material. Quer dizer, a matéria e divindade não são contrários um para o outro. Ou seja, não que nem as pessoas acham, que eu não vou me dedicar para o mundo material, é impossível ser um judeu religioso. Pelo contrário, aonde está a santidade? Justamente quando você está ligado a assuntos mundanos, assuntos materiais. Quando você vai abrir tua lojinha e vai vender o teu produto e vai fazer conforme meu pai tinha esse costume, quando ele, de manhã ele abria a lojinha e ficava na loja o dia inteiro. O que ele fazia? E quando ficava esperando os fregueses, ele abria um telim e falava do começo até o fim, todo dia. E, logicamente, Deus mandava sempre os fregueses para atrapalhar o telim dele. Então, ele tinha que parar o telim, xingava para eu tenho que parar o telim para entender a freguesa que ela quer, essa roupa, aquela roupa, tudo. E ele fazia o tempo, fazia rápido, porque ele queria voltar para o telim dele. E esse é o segredo. Quer dizer, dentro do mundo material, a gente tem que saber trazer a santidade, trazer a grandeza divina. E até contratou minha mãe para falar com as pessoas. Ela já fala para mim e por você também. Então, de qualquer jeito, assim tem que ser a nossa conduta. Nós temos que saber que Kedoshim Tiyu, nós temos que ser sagrados. Aonde que nós vamos ter que ser sagrados? Justamente em assuntos mundanos. Porque o judeu ele não consegue separar entre o mundo material e divindade, passa a ser uma coisa só. E essa é a prova que realmente ele está no povo sagrado, que possamos realmente, muito em breve, conseguir enxergar que nosso dia a dia, nosso mundo material, todo ele é divino. E aí, automaticamente, nós vamos abrir os olhos, nós vamos estar vivendo na época da Geulah, que isso é Geulah, que nós vamos conseguir que se enxergar como esse mundo material, realmente todo ele é sagrado, todo ele é divino, e isso beniglak por Hashem, vai ser revelado a honra de Hashem. Na época de Mashiach, Verau kol basar yardav, todos os seres carnais vão ver junto que Pi Hashem diber, que a boca de Deus, que é ele que está falando todos esses momentos, que seja muito em breve para todos nós, e que na prática possamos